Saudações, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma biblioteca que eu gosto bastante, uma biblioteca que tem me auxiliado muito quando eu estou trabalhando com requisições de API. Ela não tem nada a ver com as requisições em si, mas sim com a validação dos dados. Tá? Então, eu vou montar um cenário aqui para vocês, para exemplificar um pouco dos problemas que podem acontecer quando você está trabalhando com uma API remota, uma API que você conhece a documentação dela, sabe que parâmetros tem que enviar, que tipos de dados ela retorna e tal, só que você não tem nenhuma amarração com o teu aplicativo, de forma que se um dia a API mudar, ou se algum parâmetro mudar de nome, ou ele simplesmente uma rota mudar para um outro esquema de dados, você não fica sabendo e as coisas simplesmente começam a quebrar no teu aplicativo. Tá? Utilizando essa biblioteca, a gente consegue criar uma validação de dados que vai me permitir identificar se alguma coisa mudou, vai me permitir identificar o que exatamente mudou, ou até mesmo se eu construir algum esquema errado para trabalhar no meu aplicativo e a API funciona de outra forma, eu consigo ter uma visualização do que está acontecendo, né? Porque os meus dados eles são validados. Tá? Então, a gente vai montar algum cenário básico aqui para começar a trabalhar em cima disso e ver os problemas que podem acontecer. Antes de mais nada, pessoal, eu tenho aqui um aplicativo que está só com uma tela inicial, o Home, ele não tem mais nada, deixa eu até dar um zoom aqui, não tem mais nada, né? Tem só uma tela Home que a gente vai começar a montar alguma coisa aqui. Tá, esse aplicativo está completamente vazio. Eu vou instalar a Axios aqui só para me facilitar fazer os fetches de uma API, né? Mas não seria necessário se você utilizar a API fetch mesmo do próprio Expo. Vamos lá. Então o Axios ele facilita um pouco. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma API aqui, logo a gente volta para a nossa biblioteca, da própria JSON Placeholder. Tá? Esse site aqui, então ele tem uma API fake, que fica no ar o tempo todo, e você pode realizar chamadas dela. Né? Aqui no caso, o exemplo deles usando fetch, né? Eu vou fazer com Axios ali, mas tanto faz. E ela tem alguns resources que você pode consultar ou simular chamadas, né? Fazer todos os tipos de chamadas, post, put, delete, enfim. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um deles aqui, por exemplo, fotos. Deixa eu clicar aqui só para vocês terem uma ideia de que tipos de dados que ele retorna. Olha só. Então, ele retorna um JSON. Nesse caso, é um JSON bem grande. Ele tem 5.000 fotos. Né? Mas ele retorna todo um padrão aqui. Né? Cada foto ela tem o ID do álbum, o ID da própria foto, título, URL e um thumbnail. Aqui uma URL menor, uma imagem menor. Tá? Então, são todos placeholders, todos dados fake. Né? Essas rotas aqui a gente consegue acessar elas na raiz, como eu fiz assim, /fotos, ou ainda o resource completo, né? Que aí eu consigo acessar de acordo com o esquema deles ali. Né? Eu vou fazer um aqui de exemplo, como se a gente estivesse montando uma tela que exibe uma das fotos. E aí a gente vai fazer o fetch desses dados lá da API deles e vai começar a trabalhar em cima para ver como que a gente pode trabalhar com isso. Tá? Então, vamos lá. Para a gente trabalhar com esse tipo de coisa aqui no React, o que eu vou fazer? Eu preciso, inicialmente, pensar em dois estados que a minha aplicação vai estar. A minha tela, no caso aqui, a tela home. Né? Primeiro, é o estado que eu acabei de abrir a tela, a imagem não, a foto, o fetch lá ainda não foi feito, porque essas coisas são assíncronas. Então, o que vai acontecer? O React vai tentar fazer um render da tela sem os dados ainda. Então, de alguma forma, eu tenho que me precaver com isso. Tenho que pensar nesse caso. Assim que a tela carregar, eu vou disparar um fetch para buscar os dados lá. E quando esses dados chegarem, eu faço um novo render da tela para mostrar as coisas atualizadas. Tá? Então, a minha tela ela vai executar duas vezes e eu tenho que pensar nesses dois casos aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar só fazendo o fetch para demonstrar para vocês. Eu vou colocar ele dentro de um useEffect aqui para ele executar quando o componente for montado. Vou deixar esse useEffect sem dependências para a gente executar ele apenas uma vez. Né? E aqui, eu vou fazer aqui um Axios get e vou pegar o URL lá. Então, eu quero a de fotos, vai ser isso aqui.
só para simular mesmo, né? Só que eu não vou querer trazer todas de uma vez só, vou trazer só uma delas. Aqui pode ser a foto do ID 2, por exemplo, né? Esse cara aqui, na realidade, ele vai ser assíncrono, então eu tenho que ou tratá-lo via then catch, ou tratar ele com async await, dentro de alguma função assíncrona. O useEffect, por natureza, ele não pode ser assíncrono, ele tem que executar tudo de uma vez. Então eu vou fazer aqui uma funçãozinha só, fetchData, que ela vai ser assíncrona. E o meu useEffect apenas dispara ela. Tá? Isso geralmente é uma prática comum, você delegar as coisas do useEffect para dentro de alguma coisa assíncrona, né? Então, const data igual isso aqui. Aqui ele já está executando. Se eu der um reload aqui, continua aparecendo a minha tela, mas ele não fez nada, né? Vamos printar esses dados aqui só para a gente ver o que chegou. Ó, tá aqui, ó. Então ele trouxe, na verdade ele printou a request, né? Então deixa eu printar somente os dados aqui, que é o, acredito que vai ser o data. Deixa eu já confirmo para vocês. Isso aqui é o response, na verdade. É o response.data. Agora ele apareceu aqui, ó, álbum ID 1, o ID da foto é o 2 e assim por diante. Então a resposta da Axios e depois eu peguei o data. Tá? Então assim, essa é a forma como eu busco dados de uma API para alimentar a tela que eu estou construindo aqui, né? Se eu quiser efetivamente montar aquele fluxo de desenhar a tela 2 vezes e tal, eu preciso pegar esses dados que são buscados aqui no fetchData, guardar eles em um estado para aí sim desenhar a tela novamente. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um useState, que vai ser, sei lá, foto, setFoto, igual a useState, tá? Esse cara aqui, como ele é tipado aqui no JavaScript, no TypeScript, perdão, ele está assumindo que isso é undefined por padrão, porque eu não passei nada e eu não passei uma tipagem para o useState. O useState, só para relembrar de vocês, se eu passar um número aqui, ele vai inferir que esse estado ele é um estado que armazena números. Se eu passar uma string, ele vai inferir que é de string. Tá? Quando eu ainda não sei, porque eu não tenho os dados, eles vão chegar depois, quando o fetchData chegar, eu precisaria tipar esse cara aqui, colocando uma tipagem correta, ou então inicializando ele com um valor padrão, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a estudar, eu vou deixar n aqui para a gente assumir que esse useState guarda qualquer coisa, depois a gente vai evoluindo essas tipagens aqui, tá? Então vamos lá, esse cara aqui, ele é um useState de n, só que ele vai começar com undefined, porque não tem nada. Então, o que eu posso raciocinar aqui? Que o meu useState ele vai mudar de undefined para alguma coisa, tá? Mudança de undefined para alguma coisa a gente precisa tratar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu trocar o meu console log por um setFoto. Se eu colocar o console log fora aqui e imprimir a foto, vocês vão ver que ela vai imprimir 2 vezes. Ó, ele gerou 2 logs aqui. Deixa eu até dar um reload na tela aqui, ó. Undefined e depois o objeto em si, né? Então a tela desenhou 2 vezes. Por quê? Porque a minha busca de dados é assíncrona e ele começou com nada e depois ele trocou para o resultado da requisição ali, né? O setFoto. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar em tratar esse undefined. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Álbum ID. Se eu quisesse colocar um print aqui com o álbum ID. Eu faria a minha foto.albumID, tá? Porque esse objeto ele tem um álbum ID ali dentro, né? Álbum ID. Tá certinho, né? Deixa eu até copiar e colar aqui. Tá certo. Só que isso aqui vai dar um crash na primeira execução, ó. Quando eu tentar executar a primeira vez, a minha tela trava. Por quê? Porque álbum ID não existe em undefined, realmente. Eu inicializei o cara aqui com nada, né? Então não existe. Eu não posso chegar no render
sem ter os dados ainda. Então eu vou mostrar para vocês uma das práticas que é possível fazer. Eu posso checar isso daqui, ó. Se a foto não existe, segura a tela. Então segura a tela em uma tela de loading, tá? Isso aqui é bem comum, tá? Eu já fiz várias vezes isso aqui. Então, antes de você chegar no render, cheque se os dados todos já estão disponíveis. Então, as coisas que você buscou de API, ou enfim, né, quando elas forem válidas, aí sim isso aqui vai falhar, e aí você passa para frente para fazer o render da tela. Se a gente der um reload agora, ficou ali, rapidamente deu para ver um loading e depois a tela, né? Deve estar bem pequenininho aí para vocês verem. A gente teria que colocar um texto um pouco maior, né? Eu já vou fazer isso e já volto. Beleza, só criei um style aqui com a fonte 20 para ficar um pouco maior e adicionei nos dois textos, tá? Então, olha só, agora a gente tratou a chegada dos dados, né? A gente já fez uma verificação aqui que, se a foto não existe, exibe um load. Quando a foto passar a existir, aí sim eu caio no render da tela. Então, se a gente, deixa eu deixar aqui sempre visível, se a gente der um reload, vocês vão ver isso acontecendo, ó, loading home, né? Então, ele rapidamente passa por um estado de loading enquanto está carregando os dados. Perfeito. Problema resolvido, se a gente não fosse tratar a validação dos dados, que é o tópico desse vídeo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um useState, que ele é um N, então ele aceita qualquer coisa, e a gente simplesmente tratou aqui a chegada dos dados para depois ir para frente. Só que, olhem só que interessante. Se eu tentar pegar, sei lá, só álbum aqui, ó, o TypeScript vai dizer que ok, porque é um N, ele pode ter, né? Só que quando eu tento executar, olha, em branco, não tem nada aqui, porque o atributo álbum não existe naquele objeto lá, é álbum ID, né? Então assim, não está tipado, não está certo, né? Não está nem validado e nem tipado os nossos dados aqui. Como que eu poderia resolver isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar. Essa seria uma solução intermediária. Não é a solução ok ainda, mas é uma solução que pode ser feita e talvez vocês vejam ela em algum lugar. Então eu vou criar uma pasta types aqui. Vou criar um photo.ts e vou definir um tipo. Já vou deixar exportando aqui também. Export type, foto, igual isso aqui. Agora eu preciso ir lá nas fotos e ver que propriedades eu tenho. Então, para isso, eu preciso conhecer a API, né? Preciso conhecer que dados ela retorna. Então, álbum ID é number. Estou criando o tipo só, tá? Não estou definindo nada de valores ainda. O título é string. A URL é string. E o thumbnail é string. Perfeito. Eu exportei o type foto. Tá? Ok. Ele descreve cada um desses objetos. Eles são todos iguais. Tá? Então eu volto aqui na tela. A própria Axios ela tem um recurso que eu consigo tipar a requisição aqui. Então eu consigo passar que tipo de dado ela retorna. Então automaticamente o meu response data é um foto. Né? O response ele é um Axios response de foto para N. Tá? Então e aqui eu tenho o tipo de dado certinho. Agora eu posso tipar certo esse cara aqui, ó. Foto. Olha só que interessante. Agora as coisas passam a funcionar tipadas. Essa é uma abordagem baseada em cast. Por quê? Eu estou assumindo que o que vem dessa API é um foto. Então, o que a Axios vai fazer? Só vai, ao invés de retornar N, retornar o tipo que eu passei. Mais nada. Né? Então, ele não valida nada, ele não faz nada. Mas, ok, ele resolve parte do nosso problema. Por quê? Agora eu tenho um useState tipado, que eu sei que foto é do tipo foto, e eu sei que a minha requisição aqui ela deveria retornar foto. Né? E eu trato um objeto do tipo foto em toda a minha tela. Tá? Então, assim, essa é uma solução bem primitiva. Eu já fiz bastante disso. Quando eu tenho certeza dos tipos de dados que tem na API, está tudo certo. Tá? Só que você está assumindo um cast. Você está convertendo N para alguma coisa e você está assumindo a responsabilidade desses dados. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, e colocar uma tipagem errada, ele vai acusar.
Beleza, vem aqui e mudo para álbum. Só que olha só, o meu objeto não tem um atributo álbum, mas eu estou assumindo que tem. Deixa eu fazer um console log aqui para vocês verem de volta. Ó, é álbum ID, title, URL e tal. Não tem o tipo que eu criei. Então, ou seja, eu criei um tipo de dado errado, né? Nesse caso, fui eu, programador, que forcei. Eu criei um tipo de dado errado e a API é diferente. Mas pensem que pode acontecer da API mudar e o teu aplicativo quebrar. Às vezes o teu estava certo, mas mudou a API, alguém mudou o back-end, precisou atualizar alguma coisa, você não fica sabendo. Você simplesmente, nesse caso aqui, você nem vê, não dá erro de nada e você nem vê. Às vezes vai dar um erro, às vezes é um atributo crucial ali, vai quebrar a tua tela, mas às vezes você nem vai ver. Então é muito difícil você manter coerência no back-end, com front-end ou com mobile, porque o que a gente está fazendo aqui se aplica também para a web, se você não tem segurança de que os dados que você recebe da API estão certos, né? Então, é uma alternativa criar o type aqui, mas é um cast cego. Eu costumo falar isso, ele é um cast cego. Eu estou assumindo que o que eu fiz está certo, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode validar esses dados de verdade, usando alguma biblioteca de validação. Isso a gente vai ver agora. Então, retomando aqui, pessoal, deixa eu tirar da frente esse cara. A biblioteca que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, Zod. Simplesmente Zod. Tá? Esse cara aqui é bem famoso e é muito utilizado para fazer validação, tanto de requisições, como eu estou mostrando para vocês agora, quanto de formulários que o usuário preenche. Eu posso validar eles client-side antes de submeter, para saber se o usuário preencheu com a coisa certa. Tá? Então, vamos lá. Essa biblioteca aqui ela é simples de ser instalada, ser manipulada, ela é bem leve, então acho que é uma coisa que vale a pena sempre a gente ficar atento e utilizar sempre que for necessário nos nossos aplicativos. Então, eu vou aqui na parte de instalação, vocês vão ver que ela é extremamente simples de ser instalada, tanto faz o pacote que você usa, é só Zod. Né? Então, vamos lá com Axios aqui mesmo, com o Yarn. Então, Yarn Edit Zod. Ele já vai instalar aqui. Se for usar npm ou qualquer um dos outros, é a mesma coisa. O nome da biblioteca é Zod, só usa ele. Tá? Então, instalamos a biblioteca Zod. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no uso básico. Como que funciona a Zod? Ela trabalha com esquemas de dados. Tá? Então, eu consigo criar esquemas a partir do objeto Z, que vem de dentro da biblioteca Zod. Esses esquemas eles podem servir para fazer parser de qualquer objeto que você não saiba o que é. O que vem da API a gente não sabe o que é, né? A gente conhece a API, mas você não tem certeza se os dados estão vindo certo, né? Então eu consigo fazer parse desses dados e literalmente ter a certeza de que aquilo está certo, o esquema que eu digitei está certo, ou ele vai lançar um erro. E aí o teu aplicativo deveria tratar esses erros, mostrar uma janelinha bonitinha lá ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Ele tem até umas funções mais avançadas para você fazer o parse sem disparar erros, enfim, né? Coisas mais avançadas do Zod. O que nos interessa aqui? Vamos criar um esquema para o tipo de dado foto que a gente está trabalhando. Né? Eu vou começar mais ou menos da mesma forma que ele tem um exemplo aqui, ele faz com o user, né? A gente vai fazer lá com a nossa foto. Eu vou tirar essa pasta types, eu vou renomear ela para esquemas. Tá? Não vou atualizar os imports porque eu quero que fique quebrado, que eu tenho que lembrar de quais arquivos eu tenho que atualizar depois. Tá? Então eu vou deixar esse type aqui só para a gente lembrar o que era, né? Mas vamos lá. Eu vou usar o Z do Zod, que ele vai importar daqui, né? E vou declarar aqui um const foto igual z.object, porque eu estou descrevendo um objeto, e esse zObject eu posso passar atributos dentro dele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as coisas que nós tínhamos lá. Álbum. Era álbum ID, inclusive, né? Então, álbum ID, o que ele vai ser? Ele vai ser um z ponto alguma coisa. Aí vocês vão ver aqui que tem uma infinidade de coisas do Zod aqui, ó. Tem um monte de coisa. Optional, pipeline, string, record, number, um monte de coisa. Esses atributos opcionais são muito legais de trabalhar, porque ele consegue tratar e validar quando tem e não validar quando não tem. Então tem uma série de coisas dentro da Zod aí que vale a pena estudar. Nullable, nullish, um monte de coisa. Tá?
Então vamos lá, eu quero um z.number, beleza? Porque o álbum ID é number. Próximo atributo, o ID também é um znumber. Então eu vou declarar um esquema de dados, eu vou declarar as validações que eu quero que ele faça. Do jeito que a gente fez aqui, ele não valida nada, né? Ele só cria o tipo e faz o cast. Aqui ele vai validar se o ID existe e se realmente ele é um number. Se ele vier outro tipo de dado, a validação falha, né? Então, continuando aqui, título, z.string, URL também, e o thumbnail URL eu vou copiar daqui, também é um z.string. E assim, tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer olhando a documentação aqui da Zod, validar datas, validar um monte de tipos de dados diferentes e tal, para a gente ter certeza que o nosso dado está chegando exatamente do jeito que a gente precisa, tá? O que mais que dá para fazer com isso? Eu criei, na verdade, um esquema Zod. Esse objeto, foto que eu criei aqui, ele é só um esquema, tá? Ele pode ser usado para converter outras coisas, outros dados, mas ele é só um esquema. O que eu vou fazer? Eu vou declarar um tipo de dado, isso é uma das coisas excelentes do Zod também, eu vou criar um tipo de dado a partir do esquema. Então eu vou declarar, primeiro eu declarei o esquema e ele vai ser útil, né? Inclusive eu vou deixar vou precisar de um export const aqui, se eu não me engano, porque eu vou precisar usar esse cara lá fora, e acho que um export type, para ele poder exportar o tipo. Olhem só que interessante isso aqui. Eu estou exportando um tipo de dado que está exatamente igual ao type lá que eu fiz, olha só. Álbum ID, title, tudo certinho, igualzinho. Que ele está fazendo a inferência a partir do esquema que eu criei. Então, o esquema que eu criei é o cara que vai validar os dados. E o tipo de dado já está de bandeja aqui pronto. A Zod ela gera através de inferência. Então eu consigo ter o tipo de dado que se eu mudar aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, z.optional, vamos pensar que esse atributo seja opcional e que ele seja string. Então é uma string opcional. Olha como é que ficou a tipagem aqui, ó. Ele é string ou undefined, porque pode vir, pode não vir. Então você cria esses esquemas para validação e eles automaticamente viram tipos para você trabalhar, tá? Eu vou deixar esse z-optional aqui só como exemplo, né? Só para a gente saber que dá para fazer isso, né? Mas não é o caso. Lá na API ele sempre vem, né? Mas se você tiver uma API que às vezes vem, às vezes não, você pode criar os esquemas certinho, né? Para ela funcionar sempre. Tá? Vamos agora ajustar então a nossa tela a home aqui para fazer o uso do Zod ao invés de fazer um cast cego na tipagem, né? Agora eu vou importar o tipo aqui do esquemas foto. Então ficou certo já, está aqui a tipagem. E o que eu vou fazer? Antes de fazer um set foto aqui, eu vou validar se o que eu recebi é realmente uma foto. Então foto.parse. E aí eu passo aqui o meu response data. E aí eu faço um set foto com o foto que eu declarei aqui, ó. Tá? Para vocês não confundirem com foto lá de cima, pode ser data aqui também. Opa. Né? Então olha só que interessante. Aqui já vem tipado, já vem certinho, que o data é aquilo lá que eu declarei. Só que ela está passando por um parser, ela está passando por uma validação que a Zod vai fazer diante do esquema que eu criei. Tá? Aqui a tipagem está certa, ele já vai me trazer os dados certinho. Vamos recarregar para ele executar isso de novo. Ó, loading, álbum ID 1. Né? Os outros tipos de dados, eu tenho ali também tem as imagens, né, de placeholder e tal. Então eu tenho source aqui que eu posso passar uma URI, que ela é uma URL remota. Foto. Ponto. Aí eu tenho uma que é opcional e a outra que é a URL. Né? Então olha como isso é poderoso.
Eu preciso de um if rate aqui. Ele desenhou o placeholder lá. Todos os meus dados estão tipados e validados. Tá? Então, olha só que interessante. Se por acaso, vamos imaginar, né, que a API lá mude e tal, né? Só que a API não vai mudar, não tem como a gente mudar. Então, eu vou mudar o esquema aqui. Ó. Vamos pensar que o nosso ID ele tem que ser string. Deixa eu dar um reload. Ó, ele parou no loading. Parou no loading porque alguma coisa travou. Tá? Por quê? Aqui na tela home eu não tenho try catch para nada. Então ele tem uma promise não resolvida aqui. Opa. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Possible 100 promise e tal. Olha só. É um ZOD error que aconteceu por um tipo inválido. Ele estava esperando string, porque eu declarei que o ID é string, só que a minha API devolveu o number. E quem que foi o erro? Foi o ID. Expected string received number. Então, o meu ID ele está dizendo que a API está diferente do que eu tenho aqui localmente. Né? Então, olha só como isso é poderoso. E APIs mudam. Se você estiver trabalhando num projeto grande que tem mais gente mexendo e tal, testes vão garantir que a integração funciona, né? Mas você ter uma ferramenta como essa daqui te garante que você está sempre trabalhando com dados atualizados e dados certinho. Você não está assumindo simplesmente alguma coisa e deixando a API se virar e o teu aplicativo crashear quando alguma coisa mudar. Isso daqui pode ser convertido via try catch aqui, eu posso fazer um try catch aqui, ó, em uma mensagem de erro bonitinha, né? Porque aí eu posso... Só vou fazer um exemplo aqui. Até vou cortar o vídeo aqui para a gente separar isso. Então, se eu quisesse realmente tratar os erros e tal, eu poderia fazer um catch aqui, set error. E eu vou criar um use state aqui para o erro. É um use state de string, que eu vou começar string ou undefined, né? Se eu colocar assim, ele fica string ou undefined. Ó. Então ele começa sem erros. Né? E aqui eu vou fazer um primeiro if de todos, vai ser a validação do erro. Né? Se o erro existir, eu vou imprimir só o erro, né? Porque ele já é uma mensagem. Ó, validation error na tela. Né? Se eu voltar aqui e corrigir isso para number, eu preciso dar reload, né? Senão a tela não recarrega. Loading, funcionou. Então, se eu tiver algum erro, eu consigo tratar e exibir o erro. Desse jeito que eu fiz aqui, só para constar, criando o erro aqui dentro da própria tela e tal, vocês vão ver que isso aos poucos vai ficar muito carregado. Então, o que, que eu recomendo? Eu recomendo que vocês construam esta lógica aqui, o setFoto não, na verdade, mas essa lógica do erro e do fetch dentro de um hook, por exemplo, que ele vai abstrair tudo isso. Fica tudo lá, aí você usa o teu hook para fazer os fetches e ele mesmo tem o try catch e quando acontece algum erro, ele retorna um erro. Né? Para você não ficar repetindo esse set erro em todas as telas. Né? Então, só uma dica aí para vocês. Beleza? Mas o ponto do vídeo de hoje é isso aqui. Tá? Fazer a validação dos dados para não confiar cegamente no que uma API ou no que um formulário retorna. Formulário até é bem interessante. Você pode criar validações para o teu formulário e deixar o ZOD emitir as mensagens de erro. Então, um form local aqui mesmo, quando o usuário está preenchendo, ele vai tentar submeter, o ZOD vai validar e vai dizer, opa, tem erro no password, o password está vazio e não pode, né, por exemplo. Então, você consegue fazer essas validações aí via ZOD mesmo. Né? Então, só utilizando as funções dele aqui. Tá? E tratando os erros via parse. Né? Vocês viram que ele chega todo estruturadinho, o erro lá, né? Dizendo qual atributo que deu erro que foi e tudo mais. Né? Então, acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês entram em contato.